Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer um estudo completão aí da semana do Bitcoin na análise on-chain para vocês. Então bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Um vídeo aí sobre análise on-chain. Conteúdo um pouco diferente aqui no canal. Comumente a gente traz em lives. Então, todos os dias aí às 10h30 da manhã, no Crypto Coffee, a gente traz análise on-chain, análise fundamentalista, entre outras análises aí para vocês. Mas hoje vamos fazer um vídeo especificamente para a semana do Bitcoin aí. Para esses tempos de Bitcoin, que na verdade já estamos um bom tempo bem parado. Então, essa baixa volatilidade traz alguns estudos interessantes para a gente estar analisando dentro da rede. Então, hoje eu vou trazer para vocês mais sem enrolação, já vamos deixando o like aí, se inscreva no canal e ative a notificação para não estar perdendo nenhum conteúdo insalubre. Lembrando que todo o nosso link estão aqui na descrição, mas bora pro vídeo. Galera, esse estudo aqui eu tirei da própria Glassnode, nos insights dela, inclusive eu deixar fixado aí no primeiro comentário aqui na descrição para você estar acessando. É um dos principais portais de análise on-chain que a gente tem, eles fornecem diversos dados, dentre eles muitos são pagos, então esses insights são bem interessantes a gente estar acompanhando, né, pra gente que não tem muito capital para estar investindo, porque realmente é bem caro, família. Mas bora lá, bora de conteúdo, entender como que tá o sentimento aí do mercado cripto, falando aí de análise on-chain. A gente sabe que essa faixa de preço está bem complicada aí de estar trabalhando. Essa faixa de negociação aí entre os 26.600 e 27.500 dólares traz pra gente uma baixa volatilidade. Pô, 3,4% mais ou menos de volatilidade tá um pouco complicado. E essa faixa a gente consegue ver determinada aí no gráfico pelas linhas que estão ultrapassando aí o preço do Bitcoin. Então a gente tem a parte de baixo em vermelho e a parte de cima em azulzinho, tá? Então a gente tem esse começo do ano de 2023, onde a gente consegue ver que esse indicador em cinza, que também aí seria uma variação do volume aí do preço, como a gente trouxe para vocês, porém aí numa média de 7 dias. E a gente consegue ver que estamos na média mais apertada dos últimos anos. A gente atingiu esse patamar ele lá para julho, né, de 2020. Então já faz muito tempo aí que a gente atingiu onde a gente estava no começo de 2023. E novamente estamos caminhando para esse patamar, como conseguimos ver aqui no final do gráfico. Nesse começo de ano também tivemos um impulso aí pelos ordinals, que movimentou bastante a rede, mineradores ficaram felizes com a questão das taxas, porém, ainda assim, conseguimos ver aí que o volume de transferência, como mostra aí no gráfico de entidades, continua relativamente baixo. Porque querendo ou não, né, galera, a gente já viu aí os ordinais, principalmente aí quem acompanha nossas lives, mas temos vídeo no canal, que eles movimentam uma quantidade de bitcoins considerável, mas muitas dessas vendas aí, um ordinals, 10 mil satoshis, 10 mil satoshis dá 0.0008 bitcoins. 8 não, 1 bitcoin. Então realmente aí o volume de transferência continua relativamente baixo, mesmo até com os ordinals. Tivemos aquele pico lá para meados de janeiro ali de 2021, mas gradativamente estamos caindo. Tivemos aquele pico ali de volume, na verdade o pico de fundo ali, pico de fundo fica um pouquinho diferente, mas tivemos aquele fundo ali de transferência em 1.9 bi como apresenta no gráfico, sumimos gradativo, mas ainda assim bem fraco e mantendo o patamar bem baixo. E as exchanges continuam ainda sendo peças fundamentais aí no nosso ecossistema cripto, então ela serve como um excelente indicador para a gente estar analisando aí como que vai o comportamento dos investidores. E como essa peça fundamental, ela traz aí pra gente um declínio, né, semelhante ao volume de depósitos. Olha que interessante. Porque a gente consegue ver o total de transferências e o volume das exchanges em queda gradativa desde aquele pico de 2021 mais ou menos. E o patamar que estamos aí, que é o mínimo do volume inflow, quando a gente fala de inflow, é o que entra na exchange, o que a galera tá depositando, atingimos aí o fundo máximo praticamente em 2023, no comecinho ali de janeiro, e agora ainda voltamos para esse patamar. Então para você ver que esse pico de movimentação que tivemos com a alta do preço, ainda assim não sustentou aí o volume de transferência. É claro que isso pode confluir sim aí com o volume on-chain, porém pelo que a gente anda analisando também, o volume on-chain, como a gente trouxe só no último indicador, não anda tão movimentado assim, apesar desses picos que tivemos. Mas a gente vai continuar analisando para a gente entender um pouco mais. E outra métrica bastante interessante que eles estudam bastante, a gente já trouxe em live para vocês, que é a realização aí de lucros e prejuízos, na verdade. A gente consegue ver aí que o lucro e prejuízo da rede, nesse caso, estamos vendo o menor volume também dos últimos 3 anos. Então,
os menores volumes em todos os aspectos. A gente está vendo aí que na questão aí de realização de lucros ou prejuízos, por estar no menor volume, tanto a galera perdendo, tanto a galera ganhando, eles não querem aí movimentar os seus bitcoins. Então a gente consegue ver que de fato aí esse baixo volume não acaba trazendo essa atratividade tanto para a galera vender e tanto para a galera comprar também. Então realmente a gente vê que esse baixo volume acaba impactando, trazendo, né, como resultado dessas baixas volatilidades que estão bem chatas. Agora a gente vai dar uma olhadinha aí no MVRV, também é um dos indicadores aí mais utilizados em termos de análise on-chain quando a gente fala aí no mercado cripto. Então não tem que fazer. Mercado cripto, análise on-chain, MVRV é um dos primeiros que você vai conhecer, por isso aí que já reforço para vocês estar participando aí com frequência das nossas lives e também deixando o like, isso daí fortalece demais. Mas no MVRV a gente consegue identificar que esse rally aí para buscar os 30.000k trouxe o indicador do MVRV num patamar de 1,21. Com isso, a gente consegue ver que mais ou menos o lucro da rede ali está em torno de 21%. Então, tanto quanto modesto aí, né? Então, o mercado atualmente ele está num patamar aí de 1,09 aí do MVRV, tá? Que é bem essa linha traçada aí e 1,09 escrito em verde, mostrando pra gente que temos 9% aí de um lucro aí total da rede, mais ou menos. Então, o que é isso que a gente consegue entender? Que a rede, por completa aí, mais ou menos, né, numa média, está no lucro aí em torno de 10%. Quando você está no lucro de 10%, o que você acaba pensando? A depender aí, não vira a ser atrativo para vender. Porque, poxa, um lucro de 10%, então realmente também isso daí conflui aí com a baixa volatilidade. Mas o que é mais interessante, conflui com patamares aí que vivemos em outros ciclos, tanto de 2018, 2019 e depois de 2020. Também aí contabilizando, se a gente for ver a perda anual ali, que foi as mínimas, a gente chegaria ali em menos 32% aí de prejuízo não realizado. Mas a gente tem que identificar que nesse momento atual não seria atrativo realmente para a galera tanto tá vendendo e até mesmo tanto para estar comprando. Apesar que sempre falamos que para o longo prazo é inevitável que tudo isso aqui tá muito barato. Agora, olhando um pouquinho aí sobre a idade do suprimento que a gente consegue ver, nesse indicador ele faz aí como se fosse bandas de idade. Então a gente consegue ver ali o supply ativo há mais de 1 ano, ativo há mais de 2 anos, 3 e 5 anos. Uma coisa que é interessante, porque nesse gráfico a gente consegue observar que a oferta aí permanece parada. Porque apesar desse início de ano, né, galera, que a gente teve uma movimentação um tanto quanto positiva, a oferta de Bitcoin mantida há mais de 1 ano continua a segurar e a empurrar o preço. Então, o que é interessante, a força do holding continua aí muito forte, apesar da inatividade que a gente está vendo aí no volume de transferência das moedas, mas ainda assim o sentimento de hold segura e continua forte. Refletindo aí também no supply de long term holders que continua a atingir ATHs. Mesmo aí após o colapso da FTX que a gente teve aí, uma movimentação um pouco estranha do mercado, aquele panic sell desenfreado, a gente vê que a galera continua acumulando e essa linha em traçado em azul é o supply aí dos long term holders que continua a crescer, diminuindo aí a oferta de bitcoins no mercado. Então por isso que a gente vê que qualquer movimentação dá uma subidinha e também pressão de venda não consegue derrubar muito o preço. Esse gráfico aqui, na minha opinião, eu achei um dos mais interessantes aí do estudo de hoje, tá? Que seria o do short term holders, mas ele pega uma variação ali de uma média de 90 dias, mas enfim, é bem interessante porque desse gráfico a gente consegue tirar um olhar do seguinte: o quanto os investidores de curto prazo estão interessados aí ou dispostos a esperar para começar a gastar. A gente tem a faixa etária vermelha e a faixa etária verde, como mostra aqui o indicador, que seria quando os short term holders aí traz uma pressão aí para declinar o preço e também traz uma pressão até mesmo para manter um pouquinho o preço, tá? Mas enfim, o que é mais interessante é essa linha vermelha, que é essa média dos 90 dias, que mostra pra gente isso mesmo que eu falei para vocês, o quanto esses investidores estão dispostos a esperar para gastar. E conflui muito mesmo com esse momento do mercado que a gente está. Por quê? Quando os indicadores estão aí em patamares mais baixos, como a gente está vendo aí desse indicador vermelho, a gente consegue ver que os investidores de curto prazo não querem gastar ou também vender. Então realmente fica pouco atrativo esse momento no mercado, quando a gente vê aí que essa baixa volatilidade parece que uma boa parte da galera não gosta mais de cripto, né? Então realmente é bem interessante. Mais uma coisa que isso define: todos nós queremos um pouco mais de volatilidade, que seja para cima ou até mesmo que seja para baixo, mas até os investidores de curto prazo têm isso em mente, que
tá chato. Mas uma conclusão bem interessante que a gente consegue tirar de todo esse estudo, galera, é que esse tipo de análise, galera, só é proporcionada pelo mundo cripto. Permite a gente observar aí muito mais a profundo os sentimentos do mercado, não só pelo preço, mas sim pela atividade do que está acontecendo lá dentro. Coisa que no mercado tradicional não tem. A gente não consegue tanto acesso aí a algumas informações de forma totalmente transparente, coisa que a blockchain aí nos proporciona. Mas o que esse estudo mostra pra gente é que pela convicção aí dos detentores de Bitcoin, permanece extremamente alta. A gente vê que poucos aí estão dispostos a vender nesses patamares. E mesmo com essa baixa volatilidade, desalavancagem do mercado, nesse bear market aí que foi bem chatão e tá sendo meio chatão, né? Com esse baixo volume também vemos esse brilho ofuscar da galera. A galera fica aí bem chateada, a gente não vê aí um desespero tão grande quanto foi no final do ano passado, porém ainda assim que a galera tá achando o mercado chato por conta desse baixo volume, tá bom? Mas é interessante a gente reforçar isso na cabeça, que os holders mesmos estão felizes, na real não estão vendendo, e é isso que importa pra gente, porque o sentimento de hold aí prevalece forte. E depois de 2022 tomando na cabeça, como eu falei, o dia todo, tem o pânico, tem a capitulação, diversas coisas que trazem esse desânimo aí no mercado, como eu falei, sentimento hold lá em cima. E analisamos e podemos o quê? Até mesmo aplaudir. Não tem o que fazer, e aos sobreviventes, galera, com certeza aí eles devem exigir preços mais altos. Então é aquela questão. Galera que tá com o Bitcoin na mão não quer vender, porque realmente pegar essa porcentagem que subiu não é nada comparado ao que a gente especula aí do Bitcoin. E também a galera está com receio, né, esperando chegar aos 12k e às vezes até mesmo não fica tão incentivada a comprar. Mas o que os insalubres falam para vocês é que não conseguimos acertar momentos do mercado, muito menos ser perfeito. Então, o famoso aí DCA, que é aquele Dollar Cost Average, comprando aí aportes semanais, mensais, o tanto quanto a sua realidade deixar, mostra pra gente que a gente é humilde em não estar acertando o fundo do Bitcoin e está se posicionando no mercado. O que a gente não pode aí é ficar torcendo. Então é bem interessante a gente analisar diversas informações que esse mercado cripto proporciona pra gente. Mas é isso, família, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se querem mais vídeos como esse aí de análise on-chain, deixa aí nos comentários que a gente vai saber e vai trazer com muito mais frequência para vocês. Tenham um ótimo final de semana, acompanhe o canal que ainda vai sair conteúdo. Um forte abraço para vocês, tamo juntão e falou!